Que arquivo disponibilizado, cara? Começou aqui, meninos. Boa noite, pessoal. Robertson, boa noite. Eu fico tão feliz quando eu te vejo, Robertson. Anderson. Nossos alunos do GMA. Áudio e vídeo tá ok, pessoal? Fernando, Natália. Vamos esperar o professor Manuel entrar. Hoje nós vamos falar de diferimento. Oi, Paulo, tudo bom? Beijo, Isabela, pessoal do PET, lá da Federal de Grande Dourado. A gente acabou de sair de uma conversa agora, né? Eu estava lá com eles, pessoal, pediram para eu falar um pouquinho da minha história na zootecnia. Foi um prazer enorme, tá? Um pessoal muito bacana de lá. Gostei demais. Evandro, meu filho postiço. Aí Evandro e a Alice estão juntinho um do lado do outro aí assistindo a live, né? Eu vou esperar aqui o Manuel, porque eu não sei se ele entendeu. É a primeira vez que ele vai fazer live. Aí, qualquer coisa, se ele não entrar, eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu vou ter que sair e falar com ele, né? E aí, o pessoal de Janaúba aí. Que bacana. O pessoal de Janaúba, o professor Virgílio. Hamilton, beleza? Fala, pagode. Luca chegou no GFO botando pra quebrar, trabalha pra caramba. Não, Evandro, tá perto dela não? Ô, gente, eu tô esperando o professor Manuel entrar, mas o professor Manuel, ele é a primeira vez que ele vai fazer live, eu tô achando que ele tá meio enrolado lá pra entrar. Ele ainda não me mandou o pedido, vocês já viram aí? É teste H for UFO. Ele já entrou por aí? Às vezes ele até já me pediu e eu não prestei atenção. Daniel, ô Daniel, você tem um telefone do Manuel aí, cara? Me ajuda aí, porque eu acho que ele não tá conseguindo entrar. Eu não tive o mesmo problema que eu tive com você, ele só tem que entrar na minha live. Me dá uma ajuda aí. Rômulo, Anderson, Grazi, que saudade de você. Ah, foi aluno do Manuel na UF. Se tiver contato com ele aí, fala pra ele entrar aí na live. Isso, Daniel, faz essa gentileza pra mim. Fala que eu já tô ao vivo, ele tem que entrar. Rodrigo é um produtor nosso aqui, já falei com o Rodrigo hoje, nós vamos montar um experimento de diferimento lá na propriedade dele. Pessoal aí da região aqui, São João del Rei, nós vamos ver se a gente consegue fazer um modelo de diferimento lá na propriedade dele. Vamos ver se vai dar certo. Então, Manuel, ele tá... você tá me vendo falar, Manuel? Então você aperta aí e pede para entrar. Entra na live e aí vai aparecer um recadinho para você. Entra, aperta o botão do ao vivo, Manuel. Aí, Manuel, você aperta o botão do ao vivo que você já vai entrar na live. Vai aparecer para mim que você entrou. Aí vai pedir... Ô, gente, como que eu convido ele para poder participar? Pessoal, Santos Pedido do Oeste, São Paulo. Neto Coimbra está sempre participando aqui com a gente também. Everton, boa noite, Everton. Só estou esperando o professor Manuel entrar, viu, pessoal? Para a gente começar a falar desse assunto aí, que é um Rio Pomba, pessoal de Rio Pomba lá. Rio Pomba aqui pertinho da gente. O Manuel está escrevendo para mim que ele aperta e não ocorre nada. Pessoal do Piauí. Por que será que não acontece nada quando ele aperta para entrar na live? Vocês podem me dar uma ajuda aí, pessoal? Pessoal de Viamão, Rio Grande do Sul. Show de bola. Nova Veneza. Ele tá mandando os recados aqui para mim, gente, mas nós já temos mais de 100 pessoas na live, eu não queria sair. Ô Daniel, vê se você consegue ajudar ele lá para mim, por favor. Ver como que ele faz para poder entrar, porque senão se eu sair eu perco esse pessoal todo que está aqui doido para assistir esse assunto sobre diferimento, que nada mais é, né, gente, do que uma estratégia, né, para a gente poder fazer um planejamento forrageiro para seca. Quando eu fui fazer a primeira live, eu perguntei para o pessoal qual assunto que eles gostariam de falar, né, que eu falasse aqui, ou que eu chamasse pessoas para serem convidadas. Né, e esse assunto de diferimento foi como que eu convido ele? Mas eu não sei se ele está aqui, o Irley. Como que eu faço para convidar? Gente, eu não sei convidar pessoa.
para entrar na live. Eu tô com medo de apertar alguma coisa aqui. Colônia do Piauí, olha que legal. Como é que eu faço, gente, para convidar uma pessoa para participar? Então, ele tá falando que ele tá me vendo. Ô Dalso, ajuda lá o Manuel, que ele não tá conseguindo entrar na live. Eu pedi pro Daniel Casagrande ajudar. Ele não consegue, ele disse que ele tá me vendo, mas ele... Como que eu convido ele? Eu não... Transmitir ao vivo com... Aí eu vou procurar aqui. Teste for. Eu te adicionei. Aceita aí o pedido que eu fiz para você. Conectando. Aê! Aleluia! Deu certo. Boa noite para o pessoal. Timão, manda um abraço pro Timão. O Timão vai estar aqui com a gente dia 7 de junho, viu? Aí, Manuel, que bom te receber aqui. Pessoal, esse é o professor Manuel, ele vai se apresentar aí pra gente. Eu estava falando aqui com o pessoal, Manuel, nós já temos mais de 120 pessoas aí na live. Eu estava falando aqui com o pessoal que o assunto de ferimento ele apareceu quando eu perguntei para a galera o que eles queriam falar. E como é um assunto que eu acho que você hoje é o maior especialista no Brasil para falar de diferimento de pastagens, eu falei, eu vou chamar quem entende. Assim como eu chamei o Thiago Bernardes para poder falar para a gente de pastagem, o Thiago Braz para falar da escolha da forrageira, né? o Casagrande que falou para a gente de leguminosa. Então eu chamei você para falar para a gente um pouquinho sobre isso. Sobre diferimento de pastagens. Então, você se apresenta aí. Obrigado, viu, Daniel? Então, você se apresenta aí para o pessoal. Uma representação rápida e daqui a pouco você já pode começar a entrar no assunto de diferimento, que eu sei que você é um apaixonado por isso. Tá certo, Janaína. Tá me escutando bem? Tô te escutando. Pessoal, dá ok no áudio e vídeo aí só. Bom, eu queria agradecer. Primeiro, dar boa noite a você, a todo o pessoal que está nos assistindo. Peço desculpa aí pelos meus desajeito aí com esse negócio de live, que é a primeira vez que eu estou participando disso, então não tenho muita experiência. Tá, mas o importante é que deu certo. Bom, boa noite a todo mundo. Eu sou formado em zootecnia, né, pela Universidade Federal de Viçosa. Lá nessa universidade eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado, tá? E atualmente eu trabalho, né, sou professor na Universidade Federal de Uberlândia, e aqui eu ministro aulas para o curso de graduação em zootecnia, e também participo do programa de pós-graduação em ciências veterinárias aqui da UF, onde eu oriento, né, alunos de mestrado e doutorado. Então, basicamente, essa é a minha breve apresentação. Então tá. O Manuel tem trabalhado, acho que desde a época do doutorado ou do mestrado já? Desde o meu mestrado, já, né? Desde o mestrado. Então, já tem muito tempo que o Manuel trabalha com essa parte aí do diferimento. Por isso que eu falo, se a gente for fazer no Google Acadêmico uma pesquisa sobre diferimento, é o Manuel que aparece primeiro. Então, vocês estão muito bem servidos, então aproveitem, perguntem, tá certo? Então, Manuel, a gente recebeu algumas perguntas, né? E alguém perguntou aqui pra gente se o diferimento ele é uma estratégia para fugir da seca. O Alexandre Rocha perguntou isso. Então, eu acredito... Gostou da minha caneca, Ana Paula? Minha caneca é linda, né? Eu acredito que você vai falar pra gente primeiro o que é o diferimento, né? Então, eu deixo a palavra com você para você comentar pra gente o que é o diferimento, se de fato é uma estratégia para o período seco do ano e como que a gente vai fazer o manejo disso daí. Então, eu deixo a palavra com você. Tá certo. Bom, o diferimento ele é uma estratégia de manejo da pastagem que consiste em a gente escolher uma área de pastagem dentro de uma fazenda, de uma propriedade. Nessa área que foi escolhida, a gente vai retirar os animais dessa área, geralmente no final do período chuvoso, no final do verão ou início do outono, aqui na região sudeste, centro-oeste. E dessa forma, nessa área que fica sem animais, nela a forragem vai acumular, o pasto vai crescer, vai ter um acúmulo de forragem e nós vamos usar essa forragem produzida na época de escassez, no período de inverno. Então, o diferimento ele pode ser entendido como sendo um adiamento do uso da pastagem. Eu tiro os animais da pastagem no final do período das águas, essa pastagem fica ociosa, sem ser utilizada, sem ser pastejada, e só vou voltar a usar essa pastagem na época de inverno, no período seco do ano. Então, o diferimento ele entra também então, nessa questão do intermitente, né? Pode ser uma das modalidades do pastejo intermitente, né? Porque a pastagem fica um tempo num período de descanso, né? Então, ele sai do contínuo para passar para
para o intermitente, Ele né? ele é considerado uma modalidade, né, da lotação intermitente, sim. Embora, né, se o pecuarista trabalha com lotação contínua, ele pode, né, deixar de usar a lotação contínua na época de iniciar o experimento, ele pode, utilizando cerca eletrificada, por exemplo, né, separar uma área e aí sim ele começa a fazer o uso do diferimento, mesmo em E- sistemas que vinham sendo trabalhados em lotação contínua. Então, respondendo Alexandre Rocha, que mandou pergunta para a gente lá no nosso quadradinho nos stories, sim, é uma estratégia para alimentar o rebanho no período seco do ano, né? E ô Manuel, uma estratégia barata, né? Quando a gente faz essa comparação com outras estratégias para a gente driblar essa questão relacionada à sazonalidade de produção. Só para quem está ouvindo a gente usa esse termo de sazonalidade para poder mostrar essa flutuação na produção de forragem, tá, pessoal? Não é isso, Manuel? Então, a sazonalidade é essa flutuação. Época que chove, nós temos muita forragem disponível, parou de chover, diminui. Então, há um déficit de forragem. Então, a gente precisa arrumar estratégias. O diferimento entra como estratégia, né? E aí eu deixo você falar. Com o diferimento, a gente não foge da seca, né? A gente Não consegue tem ter jeito, né? uma alternativa, né, para produzir uma forragem, no caso pasto diferido, né, para alimentar o rebanho durante a época da seca. Então, é uma alternativa que nós temos, dentre outras, né, que é possível de ser usado de acordo com o perfil do sistema de produção para enfrentar, né, o problema da seca que gera baixa produção de forragem, né, nessa época. Agora, o diferimento, a gente fala sempre que é uma estratégia de baixo custo. Porém, talvez tenha um baixo custo operacional, né? Se eu pensar no custo de oportunidade, né, talvez não seja uma estratégia tão barata. Por que eu falo isso? Se a gente considerar que no período em que o pasto fica sem animais, chamado período de diferimento, se nós considerarmos que nós não vamos ter produção animal nessa época do ano, isso pode ser por um período aí de 80, 90, 100, 120 dias, né? Então eu estou perdendo a oportunidade de produzir animal nesse período de diferimento, certo? Então isso acaba tendo um custo de oportunidade, às vezes alto, que deve ser considerado para quem quer fazer uso dessa técnica. Tá? Então a gente às vezes não comenta muito isso, né? Mas é um aspecto, né, que deve ser considerado dentro da inserção da técnica no sistema de produção. Mas se a gente for parar, essa questão do custo-oportunidade, se a gente for parar para pensar, a gente está com um produtor aqui, que é uma propriedade que a gente acompanha muito de perto do Rodrigo, e que a gente percebe que em vários pontos dessa propriedade dele, principalmente os capins de Decumbes e Marandu, porque ele tem um rotacionado de Zuri, há sobra dessa forragem no período das águas. Sobra forragem, Manuel. Tá? Então você tem Sim. umas áreas de subpastejo. Você acha que essas não seriam as áreas adequadas, então, sem a gente pensar nesse custo de oportunidade? Porque a gente não vai deixar de ter animal, porque a taxa de lotação não está ajustada. Você acha que essa seria uma área interessante para trabalhar com isso? Por exemplo, isso deve acontecer com vários produtores que estão aqui, algumas áreas que talvez não estejam sendo totalmente aproveitadas. De modo geral, dentro de uma fazenda, o pecuarista não deveria deixar sobrar o capim, né, principalmente se aquele capim for um capim em que ele investe mais, é um capim mais exigente, onde ele aduba mais aquela pastagem. Então, esses capins com maior potencial de produção de forragem, no caso, como algumas cultivares, né, do gênero pânico, né, ele deveria fazer um manejo mais bem controlado na época das águas. No caso desse proprietário, Porém, tem um bom manejo nas isso. águas, né? Porém, as outras áreas, geralmente com braquiárias, onde você tem um excesso, um excedente de forragem na época das águas, essas sim são áreas adequadas, aí, apropriadas para ele trabalhar com diferimento. Tá? Acho que essa é a linha de raciocínio mesmo. Tá. Manuel, você pode continuar então lá no seu roteiro em relação à planta, em relação a quais são as plantas que são indicadas, que já tem gente perguntando qual é a planta que é mais indicada para a gente utilizar em diferimento. Né? Alguém perguntou aqui se você tem alguma experiência com semiárido, com pequenos ruminantes, né? Então, acho que você pode fazer uma explanação geral do diferimento aí. Eu vou anotando as perguntas aqui, juntando. Tá certo. Bom, com relação ao capim mais adequado, né, para ser utilizado para o diferimento, basicamente eu costumo dizer que são 3 características que a gente deve buscar no capim. A primeira delas seria um capim de porte baixo, com a baixa altura natural. Nesses capins de porte mais baixo, eles têm um colmo mais fino, um talo mais fino.
né? Então, quando a gente difere esse capim, a gente produz um pasto lá na seca com colmo menos desenvolvido, mais fino, né? Isso facilita um pouco o pastejo dos animais lá na seca. Além disso, é importante que o capim também ele não tenha o seu pico de florescimento, não concentre o seu florescimento durante o período de diferimento, período que o pasto fica sem animais, porque esses Aí capim a gente florescer... já está respondendo uma pergunta, né? De alguém que mandou para a gente antecipadamente, né, Manuel? Se esse capim, se ele floresce durante o período de diferimento, essa planta vai alongar colmo, né? O capim alonga o colmo para botar a semente lá no alto, facilitar a dispersão dessa semente. Só que isso aí, do ponto de vista zootécnico, não é adequado, né? Você produz um órgão, colmo, que tem pior valor nutritivo, que dificulta o pastejo dos animais, né? Então é importante trabalhar com plantas que, na medida do possível, não floresçam durante essa época de diferimento. Embora seja muito difícil você evitar o florescimento. A gente tem que procurar trabalhar com plantas que não concentrem o florescimento durante o período de diferimento. Tá? E uma outra característica que eu julgo importante também de um capim para o diferimento é que esse capim ele tem que ter uma boa produção de forragem durante o outono, durante essa época de transição entre a época das águas e a época de seca. Porque é nessa época que nós vamos, né, diferir o pasto, né? Então é importante que ele expresse um bom potencial de crescimento nesse período. Existem diferenças genéticas aí entre as espécies de gramíneas forrageiras quanto a isso. Então, basicamente, são essas 3 características que eu acho que são importantes aí para escolher um capim para o diferimento. Então, assim, decúmeis, braquiarinhas se encaixa muito bem. Exemplos, né? Exemplos. Ao passo que Zuri, Mombaça esquece, capim-elefante esquece mais ainda, não é isso, Manuel? Então, pensando em capins que têm essas características que eu comentei, né, existem as braquiárias, são, digamos, o gênero onde nós encontramos as maiores opções para fazer o diferimento. Então, a braquiária decumbens pode ser utilizada, a braquiária brisantas, cultivares marandu, paiaguás, piatã, né, são boas opções também. E temos os híbridos também, algumas braquiárias híbridas que a gente também pode usar para fazer o diferimento. Pânico, pensando em pânico, né? Pânico, de modo geral, são capins de porte mais alto, né, que tem um colmo mais grosso, geralmente florescem em abril, maio, então não seriam boas opções, embora tenha exceções, né? Existem alguns trabalhos de pesquisa com diferimento, trabalhando com cultivares do gênero pânico, de porte mais baixo, por exemplo, Maçai, Tamani. Eu já conversei com o Manuel, os meninos do Grupo de Estudo aí, ó, né, Manuel? Já te enchi o saco aí, já liguei pro Manuel, pros meninos do Grupo de Estudo, vai vir serviço aí, que nós vamos fazer um diferimento no tamanho aí. O Manuel vai dar uma assistência pra gente nisso aí, vamos ver como é que vai ficar os resultados. Tem também uma cultivar de porte mais alto dentro dos pânicos, né, que é a Kênia, né? A Kênia não floresce em abril e em maio, né? Ela tem um florescimento mais precoce, mais cedo. Isso, então, ela também sairia, o pico de florescimento não aconteceria durante o diferimento também. Pode ser uma opção. Um outro aspecto que eu acho importante, Janaína, deixar claro é o seguinte: se por alguma razão, né, o pecuarista tem um outro capim na sua pastagem, um capim de porte mais alto, né, um mombaço, um Tanzânia, até mesmo um andropógon, são capins que não são apropriados para o diferimento. Mas eu não posso diferir esses capins? Não posso usar? Pode, se não tem outra opção, né? Só que você tem que tomar alguns cuidados, né? Eu recomendaria, nesse caso, você trabalhar com um período de diferimento mais curto, tá? Para minimizar alongamento de colmo, florescimento, e, se possível, uma semana antes ou no início do diferimento, próximo de retirar os animais da pastagem, se possível, recomendação é que se aumente a taxa de lotação daquela pastagem, daquela área, para rebaixar esse pasto. Mais o pasto. Para eliminar a meristema apical, estimular o aparecimento de brotos novos, perfis jovens, que eles tendem a florescer menos durante o período de diferimento. Então, dá para trabalhar com capins de porte mais alto, que não são tão adequados, mas tomar alguns cuidados, principalmente redução do período de diferimento e redução da altura do pasto no início desse período. Eu não sei se o professor Tiago está acompanhando a gente aqui, o professor Tiago Braz, mas eu vejo muita coisa lá naquela região do norte de Minas, né? Tem algumas pessoas que eu sei que já são de lá que estão acompanhando, e que o pessoal faz, sim, o diferimento do andropógon, porque eles não têm outra alternativa, né? Então a gente já está mais ou menos respondendo a pergunta aí do pessoal em relação ao semiárido, né? O capim búfio, para responder para o semiárido aí, você acha que o capim búfio ele seria indicado para a gente poder fazer o diferimento? Sim, sim.
Eu penso que sim, é uma boa opção. Sim, uma boa opção, né? Capim... Folhas finas, né? Não tem como tão alongados, né? Certo, exatamente. Tá. Então tá. Com relação a... Você tinha me perguntado com relação à experiência com ovinos, né? Isso. Foi isso também? Uma das Foi. perguntas? Uma das perguntas foi essa, com pequenos ruminantes. Como é que é o diferimento para pequenos ruminantes? Eu não tenho muita experiência com semiárido, né? Também foi uma questão levantada. Porém, com ovinos, trabalhos com ovinos, a gente tem feito aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Nós temos feito trabalhos usando como modelo animal os ovinos. Tá? Então aqui funciona bem para ovinos. E não tem muita diferença assim, com relação à recomendação de manejo, quando eu penso em ovinos e bovinos. Tudo que a gente recomenda para fazer o diferimento e produzir um pasto diferido lá na época seca do ano, com boa característica para o animal pastejar, consumir, desempenhar, isso se aplica tanto aos ovinos quanto aos bovinos. Tá? Então, basicamente, as recomendações são semelhantes. É claro que tem as particularidades, né, das espécies animais, mas o manejo em si para fazer o diferimento ele não muda muito, não. Tá? A gente tem trabalhado com ovino aqui, como eu disse, e com uma vantagem é que na época seca do ano, a redução do problema com verminose nessas pastagens diferidas. Porque o clima seco, né, minimiza a ocorrência de verminose, que é um problema para quem trabalha com esses animais. O Neto Coimbra perguntou para a gente lá no direct, paiaguá, você tem alguma experiência com paiaguá? Já tem alguém trabalhando com isso ou ainda não tem notícia? O paiaguás é uma cultivar de Braquiária brisanta, né, lançado pela Embrapa, e o diferencial do capim paiaguás é que é um capim bom para a época seca do ano, né? E pensando que o diferimento é uma técnica de manejo que objetiva produzir pasto para a seca, então sim, o paiaguás é uma boa opção para produzir um pasto diferido. Nós temos trabalhos aqui comparando algumas cultivares de Braquiária brisanta, né, paiaguás, marandu, charaés e piatã. E dentre essas quatro, um trabalho de 2 anos que nós fizemos aqui, em condições de parcela, o paiaguás foi a que produziu mais forragem durante o período de diferimento. Nós diferimos aqui de março a junho, 90 dias de diferimento. E, além disso, foi a cultivar de Braquiária brisanta que resultou num pasto diferido lá no início da seca, no mês de junho, com melhores características. Ela floresceu pouco, tinha muito perfil, mais perfis vegetativos e poucos reprodutivos, e tinha uma alta percentagem de folha viva, folha verde na época seca do ano, o que é adequado para a gente alimentar os animais, né, na época seca do ano. Melhor característica para o animal na época seca do ano. Isso aí a gente já pega um gancho. A gente já pega um gancho, então, Manuel, para você falar um pouquinho do manejo. Eu quero diferir. Aí você já vai responder uma série de perguntas. O pessoal está perguntando adubação, se rebaixa. O professor vai falar tudo isso aí. E aí, gente, eu quero falar para vocês que, assim, eu tô muito feliz, Manuel. Eu tô feliz um tanto que você nem imagina. É a live que mais sobe pergunta. Até o momento, eu já fiz várias lives aqui, né? Estamos fazendo toda quinta-feira. O pessoal que está acompanhando direto sabe. O pessoal sabe que eu tô falando aqui. Mas tá subindo tanta pergunta que eu tô maluquinha aqui. É muita pergunta que está subindo. E muitas delas o Manuel vai conseguir falar pra gente quando ele fala desse manejo. Então, eu tomei a decisão. Igual o Rodrigo aí, nosso produtor, tomei a decisão que eu quero diferir, né? Então, como que é esse manejo? Eu já escolhi a planta, eu já sei que tem condição de fazer com a minha planta, né? E aí, como é que eu faço, né? Qual é o manejo? Primeira coisa, eu acho que o pecuarista, quando ele se propõe a usar o diferimento, como qualquer outra técnica, ele tem que buscar informação, né? Ele tem que se informar, passar a ter mais conhecimento sobre o que ele quer fazer, não sair usando a técnica de supetão só porque o vizinho usou, ouviu falar. Ou só porque assistiu a nossa live, né? Isso. Vou começar a usar. Espera, estuda um pouco mais sobre o assunto para você fazer uma tomada de decisão mais consciente, né? Então, acho que isso é de forma geral. Ô, Manuel, só um instantinho, que eu acho que disso aí você não vai falar, mas é porque já perguntaram aí 2 vezes a relação do diferimento com a cigarrinha. Tem algum relato, alguma coisa, só para você explicar aí rapidinho, antes de entrar no manejo propriamente dito? Certo. Janaína, quando a gente faz o diferimento, a gente deixa o pasto aumentar em altura, né? A gente quer estocar uma massa de forragem para ser usado na seca. Com isso, o ambiente no interior do pasto ele fica mais sombreado, mais úmido. Então, ele cria um ambiente realmente mais propício para o desenvolvimento de cigarrinhas. Tanto é que, se o pecuarista está numa área com histórico de infestação de cigarrinha, tem alguns pesquisadores que nem recomendam trabalhar com decumbes, por exemplo, ou com capim-paiaguás, que são plantas susceptíveis a cigarrinhas,
E se você fizer esse manejo, você pode estar criando um ambiente mais favorável ao inseto, tá? Então, existe essas questões então, que devem ser consideradas, sim. Um abraço aí para Márcia Silveira, que já esteve aqui com a gente numa live. Aí tá falando aqui que o diferimento, ele é um planejamento forrageiro, né? Ele vai entrar no seu planejamento forrageiro, não é isso, Manoel? Sim, sim. Quando a gente faz um planejamento forrageiro, basicamente a gente quer sempre procurar equilibrar, né, aquela equação. O que eu produzo tem que ser equilibrado com a demanda do meu rebanho. O que eu tenho de produção de forragem, ao longo do ano, eu procuro fazer com que isso se equilibre com a demanda do meu rebanho ao longo dos meses do ano. Então, para você fazer esse planejamento forrageiro, você pode usar uma série de estratégias para garantir produção de alimento no seu sistema de produção. Uma das estratégias é o diferimento, como poderia ser a ensilagem, como poderia ser a irrigação, né? Integração lavoura-pecuária para produzir um pasto safrinha. Então tem uma série de alternativas. O diferimento é uma das opções que podem ser utilizadas. Tá? Coisa boa, o Virgílio está aqui acompanhando a gente. É tão bom, essas lives são boas que a gente vê esse pessoal todo aí. Só assim, Virgílio. Só assim, Virgílio. Então vamos lá, vamos para o manejo. Vamos lá, quero diferir, vamos lá. Fazer. Quero diferir. Talvez o primeiro ponto a ser considerado é qual o tamanho da área, né? Eu tenho uma fazenda lá de 300 hectares, de 500 hectares, eu tenho que escolher uma área, né, menor dessa fazenda para fazer o diferimento. Tá? Infelizmente, não há uma resposta única, você vai diferir 20%, 30%, 40% da sua propriedade. Cada caso é um caso. Basicamente, para você encontrar esse tamanho da área para fazer o diferimento, a gente tem que saber o histórico de taxa de lotação das várias pastagens na fazenda e bem como ter uma expectativa de produção de forragem, né, da pastagem na época seca do ano. Então é um pouco difícil fazer uma recomendação, mas de modo geral o pessoal trabalha reservando entre 30% e 40% da área de pastagem para fazer o diferimento. Tá? Esse é um ponto. E você vai escolher uma área onde tem um capim com característica apropriada, preferencialmente, como nós já falamos. Certo? Bom, o próximo passo é, né, quando iniciar o diferimento e quando terminar esse diferimento. Né, são as escolhas das épocas de início e de fim do período de diferimento. Isso aí vai me definir a duração desse diferimento. Tá? Porque isso acaba influenciando também no valor nutritivo lá no final, né? Sim. A duração, você abre o pasto. A duração ou o tempo que o pasto fica sem animais, fica diferido, é um fator que determina as características do pasto que você vai ter na seca. Produção, massa de forragem que você vai ter na pastagem, a composição morfológica, o valor nutritivo, e isso reflete no desempenho animal. Então é um aspecto muito importante, controlar essa duração do diferimento. Tá? Bom, recomendação que a gente faz é olhar o clima da região. Né? Você tem que se basear nas condições, nas características climáticas da região onde você está trabalhando. Tá? Porque se você fizer o diferimento, iniciar o diferimento numa época do ano em que você não tem mais condições favoráveis para o pasto crescer, você não consegue produzir mais nada, quase nada para alimentar o rebanho lá na seca. Então, o que se recomenda é você primeiro faz uma pesquisa, busca um histórico. Hoje nós temos sites, né, que facilitam bastante essa busca, histórico climático da região. Tem o INMET, a Agritempo, uma série de outros, né? Você pode buscar uma série histórica. Então é importante, ou é recomendável, né, que você faça o diferimento pelo menos 30 a 40 dias antes de ocorrer o fator climático mais limitante para a sua região. Geralmente é o quê? Escassez de chuva ou baixa temperatura. Então não adianta fazer depois que parou de chover. Depois que instalou essa restrição climática, parou de chover, a temperatura está muito baixa, fazer o diferimento, você não tem mais produção de forragem. Exatamente. Né? Ou a produção é mínima, muito baixa, que não vai garantir um estoque suficiente para alimentar o rebanho na seca. Se você planejou lá, né? Então é importante conhecer o clima da região para você se antecipar ao fator climático mais limitante. 30 a 40 dias antes, no mínimo fazer esse diferimento. E a época para encerrar o diferimento, aí vai de cada sistema de produção. Né? Dependendo do número de animais que a fazenda tem, da política de compra, de vendas, épocas de parição, desmama, enfim. Cada fazenda vai ter um mês mais crítico, mas geralmente é no inverno, né? No final do outono, no inverno, que você tem uma escassez de alimento no sistema de produção. Junho, julho, agosto. Né? E você precisa usar esse pasto diferido. E aí, então, você teria as épocas para você encerrar essa duração do diferimento. Tá? Isso é um aspecto também importante. Bom, o que mais? Adubação. Adubação, né? Vamos falar um pouquinho de adubação. Perguntaram aí da adubação. É possível
né, fazer sim a adubação de uma pastagem que vai ser diferida. Geralmente, o principal objetivo com isso é você aumentar a produção de forragem durante o período de diferimento, né, e com isso você consegue aumentar o estoque de forragem para ser usado lá na época seca do ano. Tá? Esse é o principal objetivo de fazer a adubação de uma pastagem que vai ser diferida. O que tem que se tomar de cuidado é o seguinte: se você aplicar doses, né, de nitrogênio um pouco mais altas, né, acima, por exemplo, de 70, 80 quilos de nitrogênio por hectare, a gente tem que parcelar essa aplicação, né, e você parcela de modo que as parcelas ocorram antes de você fazer o diferimento. E a última parcela aconteça na data de iniciar o seu diferimento. Tá, essa é a recomendação. Se você fizer a adubação já depois que diferir o pasto, você já está entrando numa época do ano em que o clima é limitante, né? Começa a faltar chuva, a temperatura reduzir, a planta não tende a não responder tão bem à adubação. Tá? Usar preferencialmente doses de nitrogênio, fontes de nitrogênio, né, que tenham menor susceptibilidade de perder. Então, preferencialmente, usar um nitrato de amônio em comparação à ureia, um sulfato de amônio em relação à ureia. Se for usar a ureia, procurar misturar com fontes, né, fosfatadas, de cloreto, de potássio, também reduz um pouquinho as perdas. Porque a gente faz o diferimento na época do ano em que o clima já está na transição, né? Você não está em pleno período das águas. Então, o risco de você ter perdas de nitrogênio por volatilização pode aumentar, por isso é importante usar fontes mais seguras nesse sentido. Tá. Um outro ponto importante também, Janaína, que eu vejo, é o seguinte: se o pecuarista adubou a pastagem que vai ser diferida, especialmente se a dose for um pouquinho maior, né, 100, 150 kg de nitrogênio, parcelada, como eu disse, né, antes do diferimento, ele pode produzir tanta forragem que, se ele não reduzir o período de diferimento, ele vai chegar lá na seca com pasto alto demais, passado demais, velho demais, que se desenvolveu muito. Né, isso aí pode fazer com que ele perca todo o investimento que ele fez. Ele realmente, o adubo fez efeito, fez o pasto crescer, produziu-se mais forragem, só que se ele produzir demais, na hora que ele for colocar o animal para consumir esse pasto diferido na época seca do ano, o animal ele vai ter dificuldade de consumo, de colher. A eficiência de pastejo vai lá para baixo, o pasto tomba, a cama, e aí você perde muita forragem. A Luísa perguntou, ela sempre participando também com a gente, ela perguntou qual é essa porcentagem de perdas por acamamento. É alta, é baixa, ou depende do manejo também? Né? E aí você aproveita, Manuel, já faz um gancho aí para o diferimento escalonado que o Robson perguntou. Tá. Essa é uma informação que a gente tem carência ainda, sabia? Saber qual é o nível de perda de forragem ou de eficiência de pastejo em condições de pastagem diferidas. Eu desconheço informações a esse respeito. A gente aqui na UF está até com os dados para fazer esse cálculo, mas não fizemos ainda num experimento recente aí que terminou, porque a gente tem essa carência de informação, né? Quanto se perde? É claro que isso é muito específico, depende do tipo de pasto diferido que você gerou lá para ser usado na seca, né? Agora, quando tem tombamento, a expectativa é que a perda é muito alta. Eu chutaria aí uma perda maior aí do que 80%, 70% do que você produziu, daí para mais você perde. Se você tiver um tombamento em grau bastante elevado do seu pasto diferido. Por isso que é importante não deixar a planta tombar. Tá? Não dá para produzir muito, né? Porque na hora que o animal usa... Lembra que eu falei que geralmente nós trabalhamos com plantas de colmo fino? Essa mesma característica que é adequada, por outro lado, ela predispõe a planta a tombar na época seca do ano. Nada é por acaso, né? E aí, nesse sentido, né, a decumbis tomba mais do que, por exemplo, a marandu. A marandu. Uhum. Marandu aqui a gente não tem muito problema com tombamento dos trabalhos que eu fiz aqui em Uberlândia. Já lá em Viçosa, quando eu trabalhava com a decumbis, era muito mais fácil tombar os pastos. Eu lembro, tem umas fotos suas lá com a bichinha tombada. Timão, um abraço pro Timão. O Timão tá assistindo a gente também. Timão vai fazer uma live. Que dia que é a sua, Timão? Eu esqueci, dia 2, né? Timão vai fazer uma live aí com a gente também sobre silagem. O Genildo perguntou, o Marinaldo, quando que você vai optar por fazer o diferimento em relação à fenação, por exemplo, de um sínodo? Quando que você faz essas opções, já que tem sobra de forragem na propriedade, como aquele exemplo que eu te falei? Por que você vai optar pelo diferimento e não pela fenação? Só antes de responder essa pergunta, só complementar a anterior. Tá. De modo geral, falando aí da perda de forragem,
de modo geral, o pessoal considera para fazer a estimativa de taxa de lotação nas pastagens diferidas, diferir uma pastagem. Agora eu quero saber quanto animal eu consigo pôr nessa pastagem, né? Lá na seca. O pessoal tem considerado uma eficiência de pastejo de 50%. Ou seja, de tudo que foi produzido, a metade é perdido. Tá? Tem alguns pesquisadores que consideram ainda mais. Né? Só 25% de eficiência de pastejo, ou seja, 75% vai ser perdido. Eu, particularmente, prefiro ficar mais com 50%. Vamos ser otimistas, né? Tá? Agora, cada caso é um caso, como eu falei. Se tiver tombamento, isso aumenta muito. Se você produzir um pasto com uma melhor estrutura lá na seca, você já diminui essas perdas de forragem. Com relação à braquiária, de modo geral, o que a gente quer é que essa braquiária que foi diferida lá na seca, ela não ultrapasse uma altura aí entre 40 e 50 centímetros de altura, de modo geral. Passou disso, aí você já tem um pasto com uma estrutura bem ruim, muito como, muito material morto, predisposição a tombamento, que pode aumentar as perdas de forragem. Tá? Seria uma característica mais visual, a altura. O problema é que é difícil eu fazer um planejamento para falar, eu quero que aqui em Uberlândia, no mês de junho, minha braquiária que eu diferi esteja com 50 centímetros. Tem N fatores que vão influenciar essa planta, o desenvolvimento dessa planta para ela chegar nessa altura. Mas seria mais ou menos uma meta aí que a gente pode ter em vista com um bom pasto, aí, pensando em altura, lá na seca. De braquiária, de modo geral. Tá, tá certo. Tá ok. Aí a pergunta lá do porquê... Pois é, vamos lá. Em relação a fazer feno ou fazer um diferimento da área, né? Isso. O que dá a tomada de decisão, né? O que te Eu acho ajuda? que essa decisão a ser tomada, ela depende muito do perfil do sistema de produção, do objetivo do pecuarista, né? São coisas totalmente diferentes, eu penso. A fenação é um processo de conservação de forragem. Então você vai colher a sua planta enquanto ela ainda está jovem, né? Ela está com um bom valor nutritivo ainda, você vai cortar, vai desidratar e vai armazenar, você vai preservar então o valor nutritivo bom daquele seu pasto que você cortou para fazer feno. Quando eu penso no diferimento, eu não estou trabalhando como estratégia de conservação de forragem, não. Muita gente acha que diferimento é uma modalidade aí de conservação de forragem. É uma modalidade de pastejo, inclusive, né? A gente já falou isso no começo, né, Manuel? Eu penso que não, né? Durante o diferimento... Ele já está respondendo a sua pergunta, viu, Luísa? Aproveita aí que ele já está respondendo. O que ele está falando para feno também vale para silagem. Então não dá para... Por que eu vou ensilar? Mesma coisa. Desculpa, Manuel, só para poder... Tá, não, claro. Durante o diferimento, o pasto se desenvolve, continua desenvolvendo. Ele está lá, alongando como, senescendo. Então você não tem você não preserva a sua forragem, como acontece na fenação. Você cortou, desidratou, a forragem está preservada, né? Se você fizer tudo certinho. Agora, no diferimento, não. O pasto continua se desenvolvendo. Então, por isso são técnicas bem diferentes. O diferimento não é conservação. Então, com o diferimento, você tende a produzir, lá na época seca do ano, um pasto que tem um pior valor nutritivo, comparativamente a uma área que você destinou para fazer feno. Isso é fato. Então, depende, por exemplo, do tipo de animal que você quer alimentar com essa forragem. É um animal de alta exigência nutricional, uma vaca de leite aí, de alta produção, o feno, né, bem produzido, é mais adequado para essa categoria animal. Agora, se é vaca de corte desmamada, seca, o diferimento já pode ser o pasto diferido já pode ser uma estratégia mais coerente com essa menor exigência desse animal que você quer alimentar na época seca do ano. Esse é um aspecto a ser considerado. E tem outros, custo, por exemplo, né? Tem maquinário para fazer fenação? Alguém falou, a Mariana Rodrigues falou aí que o maquinário para fenação é muito caro, né? O diferimento não exige isso, né? O diferimento é uma técnica mais simples, mais fácil, né, de ser realizada comparativamente à fenação. Então esse é um outro aspecto também. Relevo da área. Se for trabalhar com mecanização para fazer feno, tem que ser área plana. Né? Se a área for um pouco mais amontanhada, de relevo mais montanhoso, acidentado, você pode ter um pouco mais de dificuldade. Já com diferimento, o relevo não faz muito, não tem muito problema. O pasto já está lá, né? Os animais já consomem, já está tudo lá. Aí depende, o famoso depende da forragem, né? De modo geral, o custo também do pasto ferido é mais baixo, né? Porque é o animal que faz a colheita da forragem. Com feno, o custo já é mais alto. Então tem uma série de fatores que tem que ser colocados na balança para fazer a tomada de decisão. Agora, eu sempre falo com meus alunos,
a gente não tem que ter em mente que eu tenho que escolher uma opção para trabalhar na época seca do ano. Eu vou fazer o diferimento ou vou fazer fernação? Vou fazer silagem ou vou O Timão acabou de falar, ele colocou, vou fazer as tecnologias diferimento. São complementares. O Timão escreveu isso aí. Obrigado aí, Timão, está ajudando a responder. As tecnologias são complementares. Você pode usar. E é recomendado que se use mais de uma alternativa para produzir alimento para a época seca do ano. Você pode fazer o diferimento numa área de pastagem que tem aptidão para isso, você pode ter uma capineira, você pode ter uma área que você cultiva para fazer silagem, tudo dentro do mesmo sistema de produção. Né? Eu costumo falar que o sistema de produção animal em pastagem ele é muito complexo, tem uma série de componentes e etapas, né? E é errado pensar que uma única tecnologia, uma única ação de manejo vai resolver todos os problemas. Exatamente. Ela está lá para ser usada em conjunto, né, com outras. É o que eu sempre falo aqui nas lives, Manuel. Tem uma frase aí, até outro dia eu peguei uma publicação com uma aspas aí, escrito meu nome, até achei bacana isso, achei bem interessante, que o manejo de pastagens ele é hoje o maior gargalo da pecuária brasileira. Cada bateria, gente. São essas questões. Hoje é a terceira live aqui. Então, são essas questões relacionadas ao manejo do pastejo mesmo, né? Então, a gente tem muita informação, né? Mas, ao mesmo tempo, essas informações são desencontradas, né? Você vê o pessoal perguntando coisa de diferimento aí, que a gente acha que todo mundo teria praticamente obrigação de saber, mas a gente está aqui para justamente sanar essas dúvidas, né? Manuel, tem uma pergunta aqui que eu achei bastante interessante. O uso consecutivo de diferimento ao longo de todos os anos pode prejudicar o pasto, acelerar o processo de degradação? Tá, essa é uma pergunta muito interessante, tá? Porque o que acontece? Quando eu faço o diferimento, né, a gente aumenta a altura do pasto, né, tem que estocar alimento para seco, eu deixo o pasto crescer. Né, então tem um aumento de biomassa nesse pasto. E isso aumenta, como eu disse, o sombreamento no interior do pasto, isso pode reduzir perfilhamento. Então, um pasto diferido ele tem um número de perfis, que são as unidades de crescimento lá do pasto, menor do que um pasto não diferido, de modo geral. Por causa da competição por luz, que é mais alta num pasto diferido, certo? Os trabalhos, isso poderia, então, comprometer a persistência desse pasto se eu fizesse o diferimento. Essa é uma hipótese, né? Se eu fizesse o diferimento por anos consecutivos, será que essa redução no perfilhamento poderia comprometer essa persistência desse pasto? Tá? Então, faz sentido, né, essa dúvida. O que eu tenho observado é o seguinte, em áreas experimentais, tanto na Universidade Federal de Viçosa quanto aqui em Uberlândia, onde a gente faz trabalhos com diferimentos, né, durante mais de 5, 7, 8 anos consecutivos, nós não tivemos, né, e não estamos tendo problema nenhum com persistência do pasto. Tá? Inclusive, né, há relatos de que, agora em fazendas comerciais, né, de pecuaristas que não faziam o diferimento, passaram a fazer o diferimento, há relatos até de melhoria na condição, no estande de plantas, o pasto começa a ter uma certa recuperação se ele estava em processo de degradação, porque você aumenta a matéria orgânica do solo, crescimento de raiz, né, isso pode ser um start aí para você começar a recuperar uma pastagem que estava em processo de degradação quando você começa a trabalhar com diferimento. Tá? Agora, a carência de trabalhos científicos medindo isso aí, né, avaliando isso aí em trabalhos de longo prazo, fazendo diferimento com 3, 4, 5 anos. Mas eu penso que se a técnica for usada de forma adequada, como eu disse, não é interessante você produzir um pasto com muita massa, com uma massa exagerada de forragem para a época seca do ano. O diferimento, se você fizer isso, você vai perder forragem lá na seca. Então, você tem que produzir um pasto diferido que tem mais ou menos aí, né, 3 a 6 toneladas de matéria seca lá na época seca do ano. Ele vai ser um pasto alto, mas não é um pasto demasiadamente alto, que vai gerar uma competição tão grande de luz, que vai gerar uma redução drástica no número de perfis. E a gente tem que pensar o seguinte, se você fizer um bom manejo desse pasto, o ideal é que no final da seca, ao final do período de pastejo, de uso desse pasto diferido, lá no final da seca, por exemplo, final de setembro, início de outubro, o ideal é que esse pasto ele esteja baixo. Baixo. Que os animais consumam. Para facilitar rebrota, entrar luz, né? E aí isso, esse pasto baixo, exatamente, ele tem uma retomada, ele recupera o seu stand de plantas, né? Ele perfilha. Exatamente, mas se ele estiver baixo no final da seca. Ele vai estar fechado justamente no período seco, quando outros fatores também estarão limitando o perfilhamento, né, Manuel? Não só a entrada de luz. Não teria perfilhamento, né? Já não teria perfilhamento. A gente está cansado de... Os meus alunos aí do grupo estão cansados de contar perfil e já sabem que no período seco o número de perfis vão morrendo, né?
Os Não alunos tem isso. adoram, né? Essa época. Adoro. Perfilhamento é que você quer mandar o orientado embora, você manda ele fazer perfilhamento de maçã e tamanho. Aí ele vai embora do grupo de estudo, né? Ô, Então, Manuel, assim, tá. tudo depende da forma como o diferimento é feito. Se ele for feito com critério, né, eu acho que você não exacerba, né, esse sombreamento, você não reduz tanto o número de perfilhos. E esse pasto ele recupera, é um ciclo natural. Todo início de primavera há uma tendência de você ter uma renovação natural de perfilhos em qualquer pasto, seja ele que foi diferido ou não. Então, eu falo que o capim, as nossas gramíneas perenes, né, eles são plantas perenes, porém, formado por perfilhos anuais. Né? Então, todo ano você tem uma renovação natural de perfilhos. Né? Embora o pasto seja perene, mas os perfilhos eles são anuais. Isso Ô, acontece. Manuel, o Virgílio está insistindo, tadinho, quase que desde a metade da live para você explicar o que seria o diferimento escalonado para a gente melhorar o valor nutricional. O diferimento escalonado. Pessoal, pega essa dica aí depois, Manuel, porque a gente só vai ter 15 minutos. Eu já quero que você emende aí, fazendo favor, em relação aos ganhos, o uso de concentrado para melhorar a digestibilidade da fibra do pasto diferido. Tá? Porque eu não queria deixar de falar nisso, gente. Porque a gente tem também manejo com concentrado para melhorar o desempenho dos animais na seca, que dá até para ter ganho nada modestos, inclusive, né, Manuel? Com o uso de concentrado. Sim. Aí o Manuel vai aproveitar o gancho e já vai falar disso. Vamos lá. Bom, o diferimento escalonado é quando eu vou diferir não apenas uma única área de pastagem. Eu difiro 2 áreas ou 2 piquetes. E eu faço esse diferimento de forma defasada no tempo. Primeiro eu faço o diferimento de um piquete e depois eu faço o diferimento de um outro piquete. Tá? Então lá na época seca do ano, aquele piquete que eu diferi primeiro, aquela área de pastagem que eu diferi primeiro, eu vou usá-la primeiro. Eu uso ela por um período de tempo menor e depois, no meio da seca em diante, eu passo a usar a segunda área que eu diferi posteriormente. Então o diferimento escalonado ou parcial seria, não sei se eu fui bem claro, não, foi. Seria basicamente isso. Você, em vez de diferir uma área única, numa única época, e usar também numa única época lá na seca, você divide a área ao meio, geralmente em 2 partes, né, o mais comum, né, e você faz o diferimento então em épocas diferentes, inicia o diferimento em épocas diferentes, e você vai usar lá na seca também em épocas diferentes. A vantagem é que, teoricamente, a gente teria um pasto diferido com melhor característica para o pastejo animal na época seca do ano. Quando os animais estão na área que foi diferida primeiro e essa área começa a ficar ruim lá na seca, o pasto começa a piorar, você poderia mudar esses animais para a área que foi diferida mais tardiamente. Mais tarde. E o animal voltaria a ter então contato com um pasto diferido de melhor valor nutritivo. Porém, eu desconheço o trabalho de pesquisa feito para comparar o diferimento escalonado versus o diferimento único. Tá? É uma teoria que eu acho que precisa de comprovação científica ainda. Certeza? Ô, Virgílio, você tem alguma dúvida de que o Manuel vai resolver contestar ou aprovar essa teoria? Já sei que tem coisas mirabolantes na cabeça dele para já fazer esses experimentos aí, ó. O difícil é operacionalizar isso aí. Eu sei disso. Até porque depois que a gente melhora um pouco quando a gente descobre que trabalhar com ovino precisa de uma área bem menor do que com bovino, né, Manuel? Depois que eu passei a trabalhar com ovino, me apaixonei por esse troço aí, porque é bem mais fácil do que trabalhar com bovino. Mas vamos lá, fala dos ganhos. Bom, com relação a desempenho animal, né? O pasto diferido, geralmente você consegue manter o peso corporal dos animais na época seca do ano, o que já, para muitos sistemas de produção, já pode ser uma vantagem, já que em muitos casos os animais poderiam estar perdendo peso durante a época seca do ano. Tá? E você também pode conseguir desempenhos positivos mais modestos. Animais ganham 50 gramas, 100, já conseguimos aqui 120 gramas por animal por dia na época seca do ano. Tem trabalhos que se conseguiu mais. O animal ganhando até 250, 300 gramas na época seca em pasto diferido. Mas são mais exceções do que regra. De modo geral, 50, 100, 150 gramas seriam valores mais dentro da normalidade. Agora, se você quer um desempenho maior do que isso, né, aí sim entra a questão do fornecimento de concentrado suplementar aos animais na pastagem diferida. Eu penso que a suplementação aliada ao diferimento da pastagem são 2 tecnologias bastante... Elas casam-se muito bem. Uma potencializa o efeito positivo da outra. Tá? Não adianta você suplementar se não tiver massa de forragem lá na seca. Mas se você tiver só massa de forragem na seca, você vai ter um desempenho bem modesto. Com suplementação você aumenta bastante o desempenho animal. Tá? Aí eu só lembro do Mário Paulino, matéria seca potencialmente digestível. Vocês lembram disso aí? Dalcio, Timão, Virgílio, Mário Paulino com a matéria seca potencialmente digestível. Então, assim, na seca, em pastagem diferida, você pode fornecer concentrado. Eu conheço um trabalho até com vaca leiteira, mas a maioria dos trabalhos são com gado de corte. Né? Então, animais na fase de recria, até de terminação, você pode fornecer concentrado de acordo com o objetivo. Você quer mais ou menos desempenho animal, e geralmente os níveis de concentrado vão aumentando. Você quer que o animal ganhe lá 200 gramas por dia,
300 na época seca do ano, 0,1, 0,03% de peso corporal de suplemento. Você quer que o animal ganhe até 1 quilo, 1,5 kg por dia na época da seca, pode fazer a TIP, né, terminação intensiva pasto, na época da seca, com pastagem diferida, usando 1,5%, 2% do peso corporal do animal deconcentrado. Né? Nesse caso, o animal tem um alto desempenho em pastagem diferida. Então, como eu falei, né, com suplementação, o desempenho animal pode ir lá para cima. Vai embora, porque a matéria seca, gente, pessoal, Manuel, o pessoal que acompanha as lives já estão acostumados com os cachorros latindo aqui nas lives, é porque tá chegando uma comida ali, aí o pau tá comendo aqui. Mas vamos lá. Manuel, dúvidas aqui que o pessoal tá perguntando. Pessoal do Sul, fico muito contente que tem gente norte a sul do Brasil acompanhando a gente aqui. Em relação à geada, né, que existem, que lá tem muita geada, né, no inverno e tudo mais, aí, como é que fica isso pro diferimento? Ele vai ter que escolher uma planta forrageira que seja adaptada, não é isso? Eu não tenho experiência, né? Nunca trabalhei nessa condição de sul do país, então é outra realidade, né? Eu falo que é um outro Brasil, né? Temos vários Brasis. A minha experiência é mais no Sudeste, região Sudeste, Centro-Oeste. Agora, se tem geada durante a época em que se faz o diferimento, isso é um fator a ser considerado que vai prejudicar, né, o pasto, não tenha dúvida. Você pode ter um comprometimento aí do crescimento, da produção de forragem durante o diferimento, até piorar a estrutura desse pasto. Danifica-se folhas, você perde mais forragem com essa técnica. Então, infelizmente, eu não tenho muita informação para esse contexto de sul do Brasil, para essa de realidade, geadas. Né, de geada. Talvez a Márcia é. consiga responder o pessoal aí, que ela tem a experiência dela no sul. Tem uma outra pergunta aqui, se para fazer adubação estratégica antes do diferimento, se pode utilizar dejetos de suíno ou você acha que pode haver algum prejuízo para o desenvolvimento da planta? Em princípio, eu penso que poderia usar sim, não teria nenhum problema não. Tá? É um adubo orgânico que vai disponibilizar nutrientes para a planta e pode aumentar, então, a produção de forragem, sim, desse pasto que vai ser diferido. Tá, então pode utilizar. Uma outra pergunta que tem aqui, Manuel, é o seguinte. Professor, quais são as desvantagens do diferimento? Sim, uma das desvantagens eu já comentei, né? Você fica com a pastagem parada, ociosa. No período de diferimento, você não tem animal na área, então você não tem produção animal. Essa é uma vantagem que a gente tem que considerar. Uma desvantagem, perdão, que a gente tem que considerar. Uma outra que nós já abordamos também é a questão de você produzir um pasto na seca, que não é um pasto que tem um valor nutritivo, né, tão bom. Há limitações no valor nutritivo desse pasto ferido. Também eu estou na seca, né, pessoal? Não tem como produzir um pasto na seca semelhante a um pasto das águas. Né? A gente tem que contextualizar sempre a qualidade do pasto à época do ano que eu estou trabalhando. Isso já é outra realidade. Já é a pergunta da Duda, né? O valor nutritivo do pasto com diferimento, né? Você não espera que ele vai ter o mesmo valor nutritivo que teria no período das águas, né? Até porque o que acontece na seca? O pasto quase não produz folha viva. E as folhas que ele já tinha produzido, o animal vai lá e consome. E essa folha não é reposta, porque não tem rebrotação em quantidade suficiente. Além do que, na seca mais severa, mais intensa, as folhas senescem. Então você tem um aumento de material morto no seu pasto. Então na seca é um desafio ter pasto de qualidade, em áreas de sequeiro. Né? Isso é por causa da seca, não é por causa da técnica do diferimento. E com qualquer técnica de manejo, produzir pasto de qualidade na seca é difícil. Eu costumo dizer o seguinte, é melhor ter um pasto. Geralmente os pastos diferidos na seca são melhores que os outros pastos não diferidos. Porque pelo menos você se planejou para ter esse pasto na seca. Já faz ele ter uma qualidade melhor que os outros na época seca. Já tem uma diferença nesse contexto, né? Sim, sim. Tá, ô Manuel, você já concluiu? Desculpa. É só porque nós falamos do tempo que o pasto fica ocioso, da questão da limitação do valor nutritivo. Né? Tá. Acho que basicamente são as desvantagens. Uma pergunta assim, não houve um rebaixamento do pasto suficiente no final do período seco do ano por esses animais que estavam no pastejo diferido. É aconselhável, então, nesse caso, passar a roçadeira, né? Para a gente facilitar, então, o perfilhamento. Você pode falar um pouquinho disso aí, desse manejo no final do período de diferimento? Sim. Como eu disse, o ideal é que o pasto estivesse baixo no final do diferimento. Mas se isso não acontecer, né, a roçada é uma opção. Tá? A gente tem fizemos um trabalho com capim-barandu aqui na UFO, em que nós roçamos um pasto de capim-barandu diferido que estava alto no final da seca. E nós roçamos para 8 centímetros. Né? E comparamos com o pasto que não foi roçado. Né? O que a gente observou foi o seguinte, nesse pasto roçado, você eliminou aquela vegetação velha, aquele material morto, oriundo da seca. Você, então, proporcionou o aparecimento de novos perfis e você formou uma estrutura de pasto totalmente novo, jovem, no início das águas. Aquele pasto que não é roçado, ele fica sendo uma mistura de forragem velha, ainda da seca,
misturado com rebrotação nova que começa a aparecer quando começa a chover no início da primavera. Então fica um pasto misturado, uma coisa... material morto misturado com material jovem, folha verde. E essa estrutura de material morto, principalmente como morto, ela perdura até o verão. Fica só a primavera, não. Fica 4, 5 meses aquele material morto no seu pasto. Isso reduz o desempenho animal. Os nossos ovinos ganharam mais peso quando o pasto foi roçado. Na época das águas, eu rocei o pasto que foi diferido. Na época das águas, avaliei o desempenho. Os ovinos ganharam mais peso nessa situação em comparação ao pasto que veio das secas alto sem ser roçado. Eu lembro de você ter falado disso aqui pra gente no Simpácio. Você deu os resultados desse experimento pra gente aqui no Simpácio, que já tinha feito esse... Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, tem que fazer conta. Qual que é o custo que você vai ter com a roçada? Que você vai gastar com mão de obra, com combustível, né, para fazer a roçada, você vai ter um custo. Agora, você na época das águas, depois dessa roçada, você vai usar seu pasto na época das águas, você vai ter um aumento em desempenho animal, que no nosso trabalho aqui com ovinos, foi da ordem de 20% a 25%. Se não me falha a memória, nessa magnitude aí a mais de desempenho animal. Né? Então, fazendo as contas, se essa adicional de desempenho animal compensar o custo que você vai ter, você poderia roçar. Agora, pensando do ponto de vista do pasto, não há problema nenhum. Você não degrada pasto que foi roçado no final do inverno. A questão é custo. Seca. A questão, acho que é mais custo. A questão é custo. Aqui, Manuel, nós estamos a 5 minutos aí de encerrar. Eu queria, de antemão, já te agradecer. Eu fico muito contente porque quando as pessoas começam a perguntar se a live vai ser salva, é porque é sinal que ela foi boa, né? Então, eu queria avisar aqui para o pessoal de antemão que eu vou tentar salvar aqui, provavelmente vou botar no Stories, e aí o Lucas da Pasto Verde salva para mim, e vou colocar no nosso canal do YouTube, Forra de Cultura e Pastagens. Então, quem ainda não se inscreveu no canal, eu peço gentilmente que se inscreva lá no Forra de Cultura e Pastagens para ver não só essa, mas as outras lives que a gente conseguiu salvar. Tá? Então, eu peço, Manuel, que você encerre aí, dê as suas considerações finais aí sobre o diferimento de pastagem, sobre a tecnologia. Tá certo. Bom, o que eu queria deixar como mensagem final seria que, embora eu goste muito, trabalhe há muito tempo com diferimento, eu também não sou cego, né? A tecnologia, o diferimento da pastagem, acho que ela tem que ser analisada caso a caso. Não é uma tecnologia que vai ser usada ou mais adequada para todo o sistema de produção. Tá? Então, aquilo que eu falei, buscar conhecimento sobre a tecnologia antes de começar a utilizá-la. Tá? Ela tem potenciais, tem limitações, isso deve ser conhecido antes de você escolher trabalhar com diferimento. Tá? Acho que a mensagem final que eu deixaria era essa. E se for fazer, procure fazer bem feito, seguindo todas as recomendações, né, que nós fizemos uma pincelada aí, muita coisa não deu tempo de falar, né, Janaína? Mas procurar fazer com critério. A Marcinha, quando veio aqui, ela falou, gente, 1 hora passa muito rápido, não falei nada do que eu queria falar. Porque o diferimento tem aquela ideia de macega, né? Que ele tem que produzir macega. Parte diferida sempre associada àquela macega. Muita massa de baixa qualidade na época seca do ano. O que a gente tem procurado é desmistificar isso daí, esse conceito, né? O diferimento dá sempre a ser feito com critério, não gerar macega na época de seca do ano, isso aumenta bastante o desempenho animal na época seca do ano. Manejo, né? Manejo. Fazendo um manejo adequado antes de diferir, né? E aí não é só fazer de forma correta, né? Exatamente, exatamente. Então foi aquilo que o Manuel falou, pessoal, os produtores que estão aí, os técnicos, tem muito técnico, o pessoal lá do Pará, Priscila, um abraço, muito técnico aí escutando a gente. Eu fico muito feliz com isso, sabe, Manuel? Porque essas lives, elas conseguem alcançar produtor, técnico que está no campo, aluno, né? Então o ideal é isso, cada caso é um caso e cada caso é um caso à parte, né? Então a gente precisa primeiro avaliar, né, as condições da região antes de definir por uma tecnologia. Né? E aí a gente está aqui à disposição. O professor Manuel está aí na página aí do grupo de estudos. Ele está bravo comigo porque eu fiz ele... Tive que criar, né? Teve que criar tudo isso, mas aí a gente vai botar agora o Manuel no circuito, né, Dalcio? E aí, Manuel, então muito obrigado. Fica meu agradecimento, tá certo? Por você ter aceitado o convite, que para você eu sei que foi um desafio em vários aspectos, tá certo? De fazer a página e criar tudo. E muito obrigado. E queria já deixar aqui de antemão, Manuel, para você também, para você avisar o seu grupo de estudo, que na próxima quinta-feira nós vamos ter uma live com o professor Dalcio Faria, né, lá de Uberaba, que nós vamos falar sobre recuperação de pastagens. Tá? Então, a todos vocês que nos acompanharam, já abriu o reloginho, daqui a pouco cai. A todos vocês que nos acompanharam, meu agradecimento. Aí, Manuel, pode encerrar então. Aí. Tá certo, então. Janaína, obrigado pela oportunidade. Agradeço a todo mundo que assistiu aí a gente. Espero ter contribuído.
E caso ficou alguma dúvida, eu estou à disposição aí para responder mesmo depois. Tem o meu e-mail, né? Não sei se a Janaína pode passar. Não, pergunta para ele pelo Instagram, que ele vai ter que ficar usando mais vezes, que ele aprende, ele entra nessa tecnologia de uma vez. Não, manda e-mail, manda e-mail. Eles vão perguntar lá no privado para você. Pessoal, qualquer coisa enfim, pode mandar lá no privado que eu pergunto para o Manuel. A gente está aqui à disposição para responder e tirar dúvida que ainda ficaram porventura, tá bom? E fica o convite. Sim, quiser conhecer a UFA aqui na Universidade Federal de Uberlândia, os nossos trabalhos de pesquisa com diferimento, a gente está à disposição, seria uma satisfação receber o pessoal. E eu queria deixar um beijo aí muitíssimo especial aos meus alunos do Grupo de Estudo em Horticultura que estão acompanhando. E essa live aí, que em princípio seria só para vocês, teve uma dimensão enorme. E muito obrigada a todo mundo que acompanha o nosso perfil. E estamos juntos para fortalecer a pecuária, pessoal. Um abraço enorme, Manuel. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui, tá? Tchau. Valeu, gente. Tchau.